Olá, o programa OAB Nacional começa agora e você vai ver uma série de eventos que ocupou a agenda da advocacia brasileira no segundo semestre de 2018. Na pauta, assuntos voltados aos estudantes e também aos profissionais de diferentes áreas do direito. Em setembro, a um mês das eleições, a OAB realizou o Fórum de Direito Eleitoral. Educação jurídica também foi tema de Fórum Nacional em setembro. Ações da OAB e atuação do advogado são temas de eventos sobre compliance e anticorrupção em outubro. E você vai ver também, em novembro, a OAB reuniu especialistas no 2º Congresso Internacional de Direito Agrário e Agronegócio. Ainda em novembro, Escola Nacional da Advocacia promoveu o júri simulado, incentivando a prática jurídica entre estudantes. Esses são os nossos destaques. A terceira edição do programa OAB Nacional de Retrospectiva 2018 está começando. Em 2018 foi ano de A População e as Urnas. E no mês de setembro, a poucos dias das eleições, a Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB e a Escola Nacional de Advocacia promoveram a 4ª edição do Fórum de Direito Eleitoral. Mais de 1.500 pessoas se inscreveram para o evento, que destacou o debate de temas como igualdade de gênero e inteligência artificial. Veja. Por meio da Comissão Especial de Direito Eleitoral e da Escola Nacional de Advocacia, promoveu o 4º Fórum de Direito Eleitoral, reunindo especialistas para debater temas como igualdade de gênero e inteligência artificial no atual cenário da política brasileira. Na abertura do evento, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, declarou que as últimas eleições de 2018 foram uma das mais importantes desde a redemocratização do país. Relembrou fatos que marcaram a campanha presidencial e ponderou sobre a necessidade de repelir os discursos de extremismo e apologia à violência presente nessas eleições. Sabemos todos que vivemos hoje uma crise ética e moral sem precedentes no Brasil. Sabemos todos que precisamos alternância no poder, sabemos todos que precisamos mudar muito do que está aí hoje. Mas nós não podemos pensar na linha da criminalização da política. Sabemos que não há democracia sem política, não há política sem políticos. Há poucos dias vimos um candidato sendo agredido, sendo objeto de um atentado em praça pública. Isto tem que parar no Brasil. Porque se nós continuarmos exatamente com situações como estas e com extremismos que nós estamos vendo hoje, extremismos de esquerda, extremismos de direita, nós não chegaremos num bom lugar e num bom momento. A conferência magna de abertura foi proferida pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, que discorreu sobre o papel da mídia no processo eleitoral, as transformações da imprensa nos últimos anos e os problemas gerados pelas fake news. Que o papel da mídia nas eleições é de fato servir como meio entre o eleitor, principal ator do processo eleitoral, e os fatos de interesse coletivo a respeito dos candidatos, dos partidos e do processo democrático. O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, André Luiz Godinho, discutiu sobre o resultado da política de igualdade de gênero nas eleições de 2018 e abordou o papel da mulher na vida pública. Tudo isso a gente sabe que são fatores que transversalmente acabam influenciando na pouca presença da mulher na vida política, na vida da sociedade, participando dos movimentos políticos, das associações, enfim, de várias frentes que poderiam estar conduzindo a uma maior participação feminina na política. Na conferência magna de encerramento, com o tema A Influência das Mídias nas Eleições, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira, declarou que a liberdade de imprensa representa um símbolo de um país democrático. E quanto mais censura na comunicação, menos qualidade de informação. A qualidade e o aperfeiçoamento do ensino jurídico brasileiro é uma preocupação constante da Ordem dos Advogados do Brasil. Além de buscar um diálogo com instituições como o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação e universidades, em 2018, 3 fóruns nacionais de educação jurídica foram realizados para discutir diversos aspectos sobre o tema.
Os fóruns aconteceram por meio de uma parceria entre a Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB e as seccionais da Ordem nos estados do Amazonas, Paraná e Goiás. Confira. Pensando no aprimoramento da educação jurídica no país, o Conselho Federal da OAB manteve-se ao longo do ano de 2018, apoiando os encontros que fomentaram as discussões acerca da melhoria do ensino jurídico nas faculdades. Dessa forma, o Conselho Federal da Ordem, por meio da Comissão Nacional de Educação Jurídica e das comissões seccionais, promoveu 3 edições do Fórum Nacional de Educação Jurídica nos estados do Amazonas, Paraná e Goiás. A primeira etapa aconteceu na cidade de Manaus, onde reuniu especialistas para debater os avanços e retrocessos da educação jurídica brasileira, a melhoria da qualidade do ensino e mercado de trabalho. Com o apoio da Escola Nacional de Advocacia, a programação contou com 4 painéis com os temas: avanços e os retrocessos do Decreto 9.235 de 2017, que dispõe sobre regulação, supervisão e avaliação de instituições de ensino superior, os mitos e as verdades da educação jurídica à distância, os atuais instrumentos de avaliação e sua eficácia na avaliação dos cursos jurídicos e a segurança jurídica do docente no exercício do magistério. A cidade de Curitiba sediou a segunda etapa do Fórum Nacional, que deliberou sobre a abertura desenfreada de novos cursos de direito no país. A pauta já faz parte das manifestações do Conselho Federal da OAB. E o encontro serviu para que a OAB Nacional e as seccionais iniciassem um combate à abertura indiscriminada de cursos de graduação em direito em todo o Brasil. Os debates destacaram a importância do ensino jurídico como uma obrigação da OAB, ressaltando a precariedade dos atuais cursos de direito, o método de avaliação aplicada pelo MEC e a concessão que o órgão vem autorizando esses novos cursos. Segundo a Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB, no ano de 2018, o MEC autorizou a abertura de 273 novos cursos de direito, o que corresponde a quase 38 mil novas vagas ofertadas. Desse total, 16 novos cursos surgiram só no Paraná, estado da região sul com mais cursos criados, ocupando a 4ª posição no cenário nacional. Em primeiro lugar vem Minas Gerais, com 31 cursos no total, seguidos dos estados de São Paulo, com 27, e Bahia, com 21. A terceira e última etapa do Fórum Nacional de Educação Jurídica, que aconteceu na cidade de Goiânia, apresentou 4 painéis que discutiram o cenário atual da educação jurídica brasileira. Os temas foram as inovações curriculares e as avaliações oficiais, a acessibilidade pedagógica nos cursos de graduação em Direito, novos direitos e a demanda do mercado de trabalho e a atualização do exame de ordem e as mudanças pedagógicas. O presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica, Marisvaldo Cortez, afirmou que a comissão emitiu aproximadamente 600 pareceres desfavoráveis à abertura de novos cursos. Ressaltou que a OAB avalia a qualidade da educação jurídica através do exame da ordem e o baixíssimo desempenho dos acadêmicos na avaliação é a prova da baixa qualidade do ensino jurídico no país. Não se pauta efetivamente pela qualidade do ensino. Não há uma preocupação com relação à quantidade do ensino. Há, sim, uma abertura exagerada, desmedida e sem nenhuma fiscalização de novos cursos, que colocam em risco não só o estudantado que pode se matricular numa instituição que não vai lhe oferecer aquilo que ele está ávido por conhecer, pelo saber, e o reflexo disso será, sem sombra de dúvidas, aquilo que a sociedade receberá enquanto um profissional pós o ensino. A atividade de compliance está diretamente ligada ao comportamento de agir em conformidade com leis e regulamentos externos e internos. De forma geral, as instituições direcionam essa atividade para a área jurídica, já que esses profissionais estão mais ambientados com os conteúdos de normas e leis. E pelo fato desse conceito se vincular ao cumprimento de regras, a Ordem dos Advogados do Brasil resolveu, no mês de outubro, debater o assunto com a promoção do evento Anticorrupção e Compliance, a ação da Ordem e a atuação do advogado.
A OAB Nacional, como representante da cidadania brasileira, sempre esteve à frente de temas que trabalham em favor das conquistas da sociedade. A luta contra a corrupção há tempos faz parte da realidade dos brasileiros. E foi com essa preocupação que o Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão Especial de Estudo Permanente sobre Compliance, promoveu em Brasília o evento Anticorrupção e Compliance, a ação da ordem e a atuação do advogado. Tema de grande destaque no auxílio da fiscalização e execução dos códigos de conduta de empresas e instituições, que garante transparência e ética no setor público e privado. Especialistas no assunto se reuniram para debater sobre a importância da efetivação do compliance como ferramenta de combate à corrupção, com foco na atuação profissional da advocacia. Na abertura do evento, a presidente da Comissão Especial de Estudo Permanente, Fernanda Nunes Coelho Lani Souza, declarou que a temática compliance se tornou mais conhecida após a publicação da Lei Anticorrupção e da Operação Lava Jato, e aproveitou para apresentar o primeiro exemplar da Cartilha Nacional de Compliance da OAB. Avançamos novamente ao publicar a primeira cartilha de compliance do Conselho Federal da OAB, com o propósito de introduzir noções básicas para a implantação de um programa de compliance, que entendemos ser de cabal importância não só para os nossos clientes empresários, mas também para nós, advogados, dado a exposição e a responsabilidade que carregamos na defesa dos nossos clientes. O ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário, apontou que o papel do compliance, além de atuar nos escritórios de advocacia, também abrange as cooperativas e pequenas empresas. Contudo, para que se tenha sucesso na aplicação das normas, é preciso que haja uma mudança cultural no dia a dia das empresas e aconselhou. Os senhores vão ter um papel de dar o exemplo, porque vocês vão ter que implementar compliance dentro do escritório de vocês. E depois orientar as empresas a implementar. E vocês vão estudar os riscos a que a empresa está exposta. Então, assim, vocês vão falar para a empresa, conheça seu cliente. E vocês conhecem seus clientes? Entre os debates, os especialistas abordaram novas ideias e experiências sobre o Compliance Officer corporativo e apresentaram o programa como uma ferramenta para cumprimento de acordos, leis e regulamentos na detecção, repressão e prevenção de fraudes e conflitos de interesse entre o setor público, privado e a sociedade. Porque vai ser uma demanda dos nossos clientes, dos clientes dos advogados, mas também para que os escritórios se vejam como fornecedores de empresas e que essas empresas estão exigindo cada vez mais dos seus fornecedores, e não vai ser diferente com os escritórios de advocacia, que eles tenham um programa de compliance, né? Então, hoje é bastante comum você ter no seu contrato de prestação de serviços já cláusulas de compliance, anticorrupção e essa exigência. Está na hora da gente começar a olhar para a compliance e até mesmo para algumas regras ou burocracias como coisas que agregam valor. O agronegócio é um ramo de destaque dentro da economia brasileira, sempre com perspectivas promissoras. Por isso, o envolvimento de pessoas e instituições que estão inseridas nessa área em discussões sobre o assunto pode ajudar na consolidação de propostas que colaborem no enfrentamento de desafios como a alta carga tributária brasileira e a precariedade de infraestrutura. Foi com essa análise que a OAB realizou no começo de novembro o 2º Congresso Internacional de Direito Agrário e do Agronegócio. Veja. O 2º Congresso Internacional de Direito Agrário e do Agronegócio teve a participação de vários juristas especializados. O seminário visou discutir caminhos dentro do direito para solucionar impasses e futuras crises. O setor é de extrema importância para o país e responsável por 23% do PIB em 2017, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Também movimenta emprego e renda, segundo dados do Ministério do Trabalho e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. São cerca de 19 milhões de pessoas que trabalham no setor, o que corresponde a quase 10% da população brasileira. Além disso, é uma área que favorece o crescimento econômico do país.
Então, o Brasil produz aí mais de 120 milhões de toneladas de soja, que isso vai corresponder a 35% da produção mundial. E o Brasil exporta quase 75 milhões de toneladas. É o maior exportador do mundo. O agronegócio tem papel central nas agendas públicas do país e ainda é confrontado por desafios como tributação, infraestrutura e preservação ambiental, afirmou o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia. As deficiências e os elevados encargos do nosso sistema tributário brasileiro, num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, bem como a precariedade da nossa infraestrutura, que se manifesta na ausência de modais e vias de transportes condizentes com o tipo, o volume e a localização da produção nacional. Outro desafio particularmente relevante refere-se à harmonização entre preservação ambiental e desenvolvimento agropecuário. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Sanseverino, esclareceu que a legislação precisa se aperfeiçoar, já que a lei existente possui mais de 30 anos. Segundo ele, é necessário tirar os obstáculos. O Estatuto da Terra é muito bom, muito bonito, mas ele já está pedindo passagem. A dificuldade, o obstáculo que se precisa vencer é exatamente o obstáculo formal. Embora a realidade prática brasileira hoje, há muito tempo, olha, nem há muito tempo, acho que desde sempre, né, sempre utilizou exatamente o produto como a sua moeda de troca no meio rural. Para a OAB, o Congresso contribui para que empresários e a advocacia entendam melhor os caminhos do direito para o desenvolvimento do campo. Se não tiver um bom profissional que lhe dê amparo em todas essas questões, que seja especialista no assunto, que conheça como é que funciona essa relação do produtor rural com todos esses meios, essas coisas que envolvem atividade, ele terá dificuldades e poderá sofrer aí penalidades, que a legislação é muito severa no aspecto ambiental e no aspecto do próprio financiamento da lavoura, que são muitas fontes hoje, e se ele não tiver devidamente informado sobre isso, ele pode ter problemas no futuro. Em uma iniciativa inédita em que estudantes vivenciaram a prática jurídica e puderam entender como funciona um julgamento, o projeto Júri Simulado, criado pela Escola Nacional da Advocacia, promoveu uma disputa entre universidades brasileiras. Por meio de maratonas, os estudantes simularam situações de acusação, defesa e veredito. E como a ação foi bem recebida pelos alunos, o concurso Júri Simulado será permanente na agenda da ENA, a cada nova gestão da OAB Nacional. Foram 3 dias de debates em um júri que parecia real, a não ser pelo fato dos advogados e promotoria serem representados por estudantes de direito. Uma competição simulada, mais saudável entre faculdades. O intuito é de aprimorar a educação e preparar esses estudantes para situações reais. Os casos julgados eram verdadeiros e já haviam sido arquivados pela Justiça do Amazonas. O júri, composto por pessoas da sociedade que se disponibilizaram para fazer parte dessa experiência. Os juízes eram verdadeiros e de carreira, como Mauro Moraes Antony, Eliasé Fernandes Júnior e pelo advogado criminalista Josemar Bersorte Júnior. A iniciativa foi da Escola Nacional da Advocacia ENA, que promoveu embates entre faculdades participantes. Foram 7 faculdades na competição. A advocacia impõe responsabilidade e preparação adequada e continuada para o exercício dessa importante função social. O júri simulado é fundamental, porque estabelece a responsabilidade de preparação adequada ao exercício da advocacia, declarou o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia. A ENA pretende exatamente com um concurso como este, fomentar cada vez mais o ensino jurídico, desenvolver efetivamente uma aproximação da nossa OAB, da nossa escola, com as universidades, com as faculdades, com os estagiários, com os estudantes, porque isto é efetivamente fundamental.
O primeiro concurso de júri simulado nacional, ele tem exatamente este viés, ou seja, de termos também a prática fomentada dentro da nossa atividade profissional. Nós sabemos o quanto a teoria no direito ela é importante, ela é fundamental, mas também temos que adequar, temos que desenvolver a teoria juntamente com a prática, e a OAB sente-se absolutamente honrada de tê-los a todos aqui hoje, neste momento. Há 6 anos, o júri simulado já era uma prática no estado do Amazonas e essa foi a primeira realização em âmbito nacional e realizada no Conselho Federal. O diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti, frisou a importância do evento. Esse é um projeto que tem seu nascedouro no Amazonas, um projeto encampado originariamente pelo diretor da nossa Escola Superior da Advocacia do Estado do Amazonas, Paulo Trindade, e um projeto que a ENA encampou e disseminou nas outras capitais e foi comprada muito bem a ideia por todas as outras escolas superiores. Portanto, quando conseguimos realizar na maioria das capitais, veio a ideia de fazer um grande júri nacional. E o Conselho Federal aceitou muito bem a ideia, a Escola Nacional teve mais uma vez a oportunidade de atingir diretamente a academia, né? E hoje realizamos o primeiro concurso nacional de júri simulado. Após o sorteio entre as equipes, elas tiveram cerca de 30 dias para estudar os casos e mostraram competência na simulação. Não é porque ele é um cidadão exemplar, desistiu do crime, não. É justamente por motivos alheios à sua vontade. Nesse primeiro júri simulado, a Faculdade Marta Falcão do Estado do Amazonas saiu vencedora no embate. Atuando no papel da promotoria, os estudantes Mark Clark Moutinho da Silva Júnior, Felipe Lima Pinheiro e Paulo Vitor Queiroz tiveram destaque. Eles enfrentaram os alunos da Faculdade CEUNI de Alagoas e conquistaram a condenação do réu. Poder fazer parte da primeira edição do Júri Nacional é uma honra, porque esse projeto tende a crescer e crescer, já que o Júri Nacional é uma paixão dentro da academia jurídica. E a gente poder participar pela primeira vez, representando o Estado do Amazonas, representando a nossa faculdade Marta Falcão e poder sagrar-se campeão, a felicidade é tão grande que não cabe, não tem como traduzir isso em palavras. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da solenidade de posse da nova diretoria da Seccional Gaúcha. Reeleito para o seu segundo mandato, Ricardo Breyer vai comandar a OAB Rio Grande do Sul por mais 3 anos. Lamáquia elogiou o trabalho de Breyer e agradeceu à OAB Gaúcha por todo o apoio que recebeu durante os 12 anos de sua caminhada na Ordem dos Advogados do Brasil. Em seu discurso de posse, Ricardo Breyer destacou as mudanças e as vitórias que aconteceram durante sua gestão e fez um balanço de prestação de contas dos investimentos realizados nos últimos 3 anos. Lamáquia também esteve presente na posse dos diretores da seccional goiana da OAB, juntamente com o governador do estado, Ronaldo Caiado. O presidente reeleito, Lúcio Flávio, destacou seu trabalho à frente da seccional, marcado pela recuperação e reparação financeira da entidade. Membros da Caixa de Assistência da OAB Goiás e os conselheiros seccionais eleitos no último dia 30 de novembro também foram empossados. Um convênio entre o Conselho Federal da OAB, a Escola Nacional de Advocacia e a Universidade de Santa Cruz do Sul, em Santa Catarina, a Unisc, vai proporcionar a realização de curso de pós-graduação de Direito à distância. Matrículas para o curso podem ser feitas até o dia 10 de abril pelo site da Unisc. Os interessados podem fazer pós-graduação nas áreas de arbitragem, direito ambiental, agrário e urbanístico, família e sucessões, direito material, processual e questões controversas, direito imobiliário, urbanístico, registral e notarial na perspectiva da advocacia e prática trabalhista e previdenciária. As aulas começam em 24 de abril. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br.
Obrigada pela companhia e até semana que vem.